Paz e graça para você ligado aí no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, pelas suas orações. Peço desde agora que você se inscreva no nosso canal, assim você recebe as notificações de cada vídeo novo, de cada post novo que a gente vai colocando. Não é uma regularidade, né? Então é importante que você se inscreva, tá bom? E deixa o seu like, é like, né, que fala, o seu joinha, enfim, se você gostar. Se você não gostar, pode pôr seu comentário descendo a lenha, não tem problema não. Eu leio, pondero, me corrijo ou me defendo. E depende do que vai acontecer. O assunto de hoje é extremamente polêmico, difícil, complicado. Muita gente evita falar sobre isso nos dias de hoje, que é a bendita submissão da esposa ao marido no século XXI. Eu conheço um monte de gente que diz, não, peraí, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, valem para o primeiro século, outros tempos, onde a mulher era discriminada, não tinha nem nome, né? Enfim, ela era sempre uma propriedade ou do marido ou do pai, mulher autônoma não existia, as mulheres autônomas eram muito mal vistas, enfim. Acontece que isso... Eu já vi gente falar, por exemplo, que Paulo era machista, então quando ele escreve, ele está expressando o machismo dele, e isso é muito grave, porque o mesmo Paulo que escreve machisticamente, ele também estrutura a doutrina da salvação. Então eu posso rejeitar os escritos de Paulo sobre a submissão feminina e ficar só com a doutrina da salvação. Eu filtro as escrituras de acordo com aquilo que me convém, com aquilo que eu concordo. Isso não está certo. As escrituras são espada aguda de dois gumes que penetram até o fundo da alma e separam o que é inseparável, como alma e espírito, por exemplo, né? Então, nós temos que nos curvar diante das escrituras. Eu não escondo lá dos meus crentes na igreja que eu tenho várias partes da Bíblia que eu não concordo com elas, e que não é que eu não concorde, eu tenho dificuldades de aceitar. Eu me dobro diante delas, porque elas são as escrituras sagradas, mas que se dependesse de mim elas não estariam lá. Aliás, é um livro muito interessante, escrito por um missionário que está na África há muitos anos, né, que fala sobre coisas que ele gostaria que Jesus nunca tivesse dito, né. Aliás, o livro é muito bom, né? Eu tenho certeza que todos nós temos várias coisas que nós gostaríamos que a Bíblia não tivesse falado, mas ela fala. Então, e a submissão feminina, como é que fica? É óbvio que os tempos mudaram, é evidente que as mulheres do século XXI não são as mulheres do século XXI aqui no Ocidente, não são as mesmas mulheres, nem enfrentam as mesmas situações, os mesmos desafios do século I. Mas o princípio espiritual se mantém. Ah, mas como é que eu vou ser submisso a um marido que é omisso? A um marido que não toma as rédeas da casa? Ou então a um ditador? Eu conheci. Eu não posso dar muitos detalhes, porque está todo mundo vivo, né? Mas eu conheci um irmão muito crente, que amava as escrituras, mas ele queria que apenas o filho estudasse. As meninas não precisavam estudar porque elas iam ser donas de casa, né? Então existe esse tipo de homem meio obtuso, ditador, um homem das cavernas? Existe, infelizmente, né? Agora, se seu marido é um homem assim, me perdoe dizer, minha irmã, mas você tem culpa no cartório. Você casou com ele sabendo disso, né? Casou com ele porque quis. Então aí agora, de vez em quando, vai tomar uma clavada na cabeça. Casou com o homem das cavernas, vai, né, de vez em quando tomar na cabeça. Mas como é que você submissa uma pessoa assim? Bom, em primeiro lugar, quando a Bíblia fala de submissão, em todos os casos, ela não fala só que a mulher tem que ser submissa, ela fala que o marido tem que amar a esposa. É uma contrapartida, né? Então, se o marido fizer metade do que a Bíblia fala sobre amar a esposa, que é o exemplo de Jesus e tal, a esposa não só será submissa, ela o fará com grande alegria, com grande entusiasmo. Porque o que a mulher espera é ser amada. Amada não de palavras, sabe aquela conversaiada, mandar aqueles entulhos do Zap Zap, né? Cada dia inventam um diferente lá,
eu te amo, não sei o que. Tem lugar para isso? Até tem, mas o que a esposa quer, a esposa, o que ela quer se sentir protegida, amparada, ela quer se sentir no porto seguro, né? O que ela precisa é de um ombro que lhe dê estabilidade a ela e aos filhos. Então, quando o marido fornece isso, ela vai ser submissa com grande alegria, sem nenhum peso, sem nenhum fardo. O que tem acontecido é que os homens têm sido muito omissos. Eu conheço vários, mas muitos mesmo, que se casam só para dormir junto. Eles querem continuar jogando videogame. Vê se pode. Jogar videogame com os amigos, sair para jogar o seu futebol, mesmo depois que nascem os filhos. Então, a tarefa de cuidar dos filhos e da casa fica com a esposa que também trabalha fora, mas para o marido poder ir se divertir como ele fazia quando era solteiro. Então, esse tipo de postura não tem cabimento. E eu não sou a favor que a esposa seja submissa a um marido que não é marido. O que a Bíblia diz é que a esposa tem que ser submissa ao marido. Não porque tem o nome dele escrito na certidão de casamento dela. Isso é legalismo, e tem um vídeo meu sobre legalismo. A esposa tem que ser submissa ao marido que é marido. E o marido vai amar a esposa que é esposa. Não porque tem um nome escrito lá. E eu sei que um monte de colegas meus vão divergir de mim. Mas, então, vejam o que eu falo sobre legalismo. O marido vai amar a esposa que é esposa. E vai fazer isso sem sacrifício nenhum. Sabe? Por quê? Porque ela é o que complementa a ele. Como disse Adão, essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí ele vai amar. E tudo vai dar certo. Mas ninguém é perfeito. E não é mesmo. Você vai amar um marido que não é perfeito e ele vai amar uma esposa que não é perfeita. Assim como nada nesse mundo é perfeito. Eu não estou gravando num estúdio, você está ouvindo barulhos de fundo, eu tenho vizinhos, né? Mas o que interessa são as ideias. Pondere sobre isso. Não acho certo a mulher, só porque está no século XXI, tem cultura, tem estudo, olhar com desprezo para aquilo que as Escrituras falam sobre submissão. Também não acho nada certo a atitude dos homens, né, por estarmos num país e numa situação e num tempo em que tudo é relativo e tudo é fluido, olhar para a relação conjugal como se fosse algo de menos importância. De jeito nenhum. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, então eu vou cuidar da melhor maneira possível. E a mesma coisa vai fazer a esposa. Né? Também não sou a favor de gente que usa a fé para impor coisas. Não é assim que Jesus faz. Ele nunca impôs nada a ninguém. O importante é que nós tenhamos consciência do nosso papel, da nossa função, e o exerçamos pelo poder do Espírito Santo na fé de que o Senhor Jesus Cristo nos guia. Um ósculo santo, Deus abençoe.